Olá, bom dia. São 9h05 aqui em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Estamos iniciando a live do Cairu, uma escola pública que se chama Instituto Estadual de Educação Visconde de Cairu, que fica em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, Brasil. A nossa primeira live, já estamos abrindo ela com 105 seguidores e compartilhamentos. Muito bom isso, né? Bom, a nossa saudação especial a todos os nossos seguidores, portanto, né, as pessoas que estão nos acompanhando, e nós vamos pedir, claro, que todo mundo curta, compartilhe e também comente durante a fala que a gente vai estar aqui com o nosso entrevistado, comentando e respondendo as colocações dos comentários. Essa transmissão acontece a partir dos estúdios da Cairu TV, que é operada pelos professores e alunos do curso técnico em publicidade e os demais cursos que a escola mantém aqui, né? Os telespectadores podem sim interagir aqui conosco, mandando seus comentários através do Facebook, né? O tema da nossa fala hoje é como sobreviver a este período de aulas à distância. Este é o nosso grande nó nesse momento nas escolas em geral, né? E o nosso convidado especial é o professor Marcelo Eder Lamb. Professor, saiba que sempre que você aparece nessa escola, a gente o recebe com grande alegria e hoje, de modo especial, né, se expressando através das redes sociais do Cairu. E, claro, vamos tecer boas reflexões sobre o nosso tema. Tudo bem contigo? Tudo bem, professor Alcindo. É sempre um prazer estar podendo compartilhar contigo e aí com o Cairu também, né, as experiências, né, conhecimentos, reflexões especialmente, né? Um bom dia também ao pessoal que está nos acompanhando, né? A primeira live do Cairu, né? Estou feliz em fazer parte disso, mas também com bastante responsabilidade, como, né? Você diz, isso é um momento histórico. Isso aí. Que bom. Marcelo, pelo que eu já andei dando uma olhada aqui, nós temos gente até do Mato Grosso aqui, gente importante, aluna egressa aqui da escola, que hoje trabalha nessa área do jornalismo e que desempenha funções muito importantes numa rede de televisão, numa rede de rádios, lá no Mato Grosso. Daqui a um pouco, provavelmente, ela vai comentar, com certeza. Bom, quem é o professor Marcelo Eder Lamb? Ele é doutorando em Educação pela Universidade de Santa Cruz do Sul, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em Educação à Distância, tá aí, né, nosso grande tema, né? Licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, atua como professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, isso desde 2008. Você chegou a ser diretor, né? Por quase 7 anos. Quase 7 anos, né? Aqui em Santa Rosa, no campus Santa Rosa, né? Isso. Ministra as disciplinas de Educação Física nos cursos técnicos integrados, metodologia científica para os cursos superiores de licenciatura, tecnólogos e bacharelados. Também é líder do grupo de pesquisa Formação Docente dos Institutos Federais, INFAR, e pesquisador no grupo de pesquisa Educação, Trabalho e Emancipação, que é vinculada à Unisc, né? E participa também em projetos de pesquisa e extensão desenvolvendo os temas Educação Física Escolar, Formação de professores, educação profissional, trabalho docente, didática, metodologia de ensino e metodologia científica, iniciação científica e gestão escolar. Tá bom esse teu currículo, hein? Um pouco da experiência aí nesses 20 anos de profissão. E docência, né? Uma bela bagagem de experiência, né? Marcelo, nós estamos diante de uma circunstância que, de fato, mexeu com o mundo, né? Eu estava pensando, e eu gostaria de fazer essa provocação para ti, que a palavra talvez mais usada, além de pandemia, evidentemente, é adaptação. Porém, nós, educadores, sempre temos um olhar um pouco mais refinado, um pouco mais crítico sobre os acontecimentos, né? E a gente sabe muito bem que no reino da natureza, como tal, né, sempre que há um evento, um fenômeno que causa um impacto grande, a tendência dos seres que têm vida, né, é de se adaptarem,
Isto é, passa até por transformações genéticas muitas vezes, né? Dependendo do grau do impacto e do evento, né? Agora, o ser humano, além de ser uma espécie do reino animal, nós somos seres culturais. E eu estou percebendo que essa discussão está passando meio assim à margem, que o que está acontecendo de fato é uma grande transformação cultural. Com um detalhe super importante, é a natureza que está nos cobrando e nos impondo essa transformação cultural. É um jogo, o homem, na modernidade, impôs regras à natureza, né? Agora a natureza está impondo regras a nós. Como é que você está analisando esse fenômeno? Eu acho que tu traz uma questão bem importante de a gente pensar, né, para caracterizar também bastante a questão da diferença que a gente tem enquanto seres vivos, né, mas como ser humano principalmente, né. O ser humano, ele não somente se adapta às circunstâncias, né, que nem os diferentes animais, né. O ser humano tem uma capacidade de agir sobre a natureza, né, e essa ação sobre a natureza que a gente chama de trabalho. E é essa ação, esse trabalho que cria a cultura, né? E a cultura é uma dimensão essencialmente humana, porque ela não é... Os animais não dá pra gente dizer que existe uma cultura do animal, né? Exatamente porque esse é um produto essencialmente humano. E essa cultura, na verdade, ela não vem como forma de adaptação. Talvez se a gente pudesse usar uma palavra que pudesse talvez caracterizar isso, a gente traria superação. Superação, né? Vai superar e a partir dessa dimensão da cultura, o ser humano vai criar outras alternativas, outras situações que vai caminhar por si mesmo, né? Então, quer dizer, o ser humano não é somente preso a uma dimensão natural, né? Ele tem a dimensão cultural, a dimensão social, né? E com certeza, né? Que nem tu colocaste, a natureza hoje, através do vírus aí, né? Tá nos levando a buscar uma superação, né? E mudando a relação do ser humano com a natureza, com o meio, não somente com a natureza, mas também com os outros seres humanos também, vai fazer com certeza uma superação também da nossa cultura atual em diferentes aspectos, né? O interessante é que na natureza, essa superação, vamos dizer assim, se dá via própria natureza, né? Isso é, a gente sabe que, por exemplo, a baleia, ela era um réptil, assim, pelo que a gente estuda, né? E teve que se readaptar a um meio aquático, né? E assim tantas outras espécies. Agora o ser humano não. O ser humano, ele não se adapta apenas à parte física, biológica dele. Nós precisamos nos recriar, como diz a filósofa Hannah Arendt, o ser humano precisa criar um mundo para ele poder viver e não apenas partilhar da natureza. E esta talvez seja a grande dificuldade, porque nós estamos diante de um problema gravíssimo, o conhecimento. E nós estamos vivendo um período assim um pouco complicado, né? De um lado, um esforço imenso dos cientistas de encontrar respostas para essa pandemia, e do outro lado, uma tendência tão forte que a gente não imaginava que havia no mundo do anti-intelectualismo. E a nossa ferramenta de luta hoje é o quê? Resguardar o corpo, mas buscar ciência para dar superada. A questão, o anti-intelectualismo, na verdade, ele na sua gênese, ele vai negar toda a construção de conhecimento que o ser humano faz no decorrer da sua história, né, da sua vida. E é isso dessa forma, o anti-intelectualismo, na verdade, é deixar, trazer uma noção de estático, quer dizer, só de resposta, né? E não de ação, né? E a ciência, que é uma construção também cultural do ser humano, quer dizer, é uma forma do ser humano lidar com a natureza, com os outros, com a cultura, enfim, com tudo, é o que dá para o ser humano a capacidade do ser humano avançar, superar uma situação, né? Provocar as transformações necessárias. Então, se a gente não recorrer à ciência, a gente tende a ficar estático, né? E não é isso que a história da humanidade tem demonstrado, né? O ser humano tem avançado a passos largos, né? Talvez cada vez mais, de forma mais veloz em relação a isso, né? Criando
criando circunstâncias, né? E superando essas criações do próprio ser humano, né? E agora vem uma questão que é natural. Enfim, a gente enfrentou diversas dessas situações, né, criadas pela natureza, né? E com certeza é com a cultura e é na ciência que a gente vai conseguir superar mais essa. Legal. Tem uma outra questão que eu gostaria de levantar, que eu gostei muito de uma fala do Mário Sérgio Cortella, né? Ele disse que nós estamos vivendo uma época em que é proibido resmungar. Interessante, né? Nós vivemos uma cultura, às vezes, de só se queixar, de resmungar, né? E eu acho que nós precisamos entrar na cultura da balbúrdia, né? Quer dizer, é uma cultura em que a gente vai se tornar pessoas mais proativas, né? Buscar o conhecimento, a ciência e tal, né? Mas tem um outro pensador que eu acho que a gente pode associar o pensamento dele, que é Ortega y Gasset, um filósofo espanhol que viveu de 1883 a 1955, né? E ele escreveu uma obra muito interessante em 1914, que é Meditações de Quixote, né? Uma parte desta obra é dedicada à juventude. Isso que eu acho um fenômeno interessante, porque a Espanha vivia também um período muito complexo, né? E ele dá um puxão de orelha nos jovens, né? Vão ficar aí resmungando, vão ficar reclamando, como hoje se faz, aula online é difícil. Não, dizer assim, o fato é que nós vivemos uma circunstância. E nessa circunstância nós estamos completamente implicados dentro dela. Nós não vivemos separados do mundo, nós vivemos no mundo. E é o mundo que é no mundo que nós nos constituímos, né? E dizer o seguinte, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ou eu salvo, né, as circunstâncias, ou eu não salvo a mim próprio. Quer dizer, é a hora de nós salvarmos o mundo. Ou como diz a Ana Arendt, né, amor mundi, que é uma expressão de Santo Agostinho, né? Nós precisamos amar esse mundo. E amar esse mundo significa imprimir nele as transformações necessárias hoje. Por isso eu gostaria de refletir contigo um pouco essa ideia de que nós estamos vivendo uma circunstância que requer reflexão, conhecimento e responsabilidades. Ali que eu acho que está o grande problema. Até que ponto nós estamos sendo coletivamente responsáveis por essa busca de superação? Pela ciência, né, pelo conhecimento, e também aprendendo a viver de maneira diferente, né? Eu acho que uma das questões que a gente enfrentou, né, pelo menos pensando um pouco mais na minha experiência, assim, né, que a gente vê, quando surge essa ideia da pandemia, né, não é uma ideia, mas é um fato. Um fato, né? Uma realidade. A nossa primeira ação parece que foi de pensar assim, vamos esperar que isso vai passar. Não dá nada, né? Alguém vai descobrir a vacina, né? A gente vai descobrir um remédio, né? Então a gente compara muito com o H1N1, né? Que a gente acha que é muito semelhante, mas na época a gente tinha um medicamento que tinha uma ação efetiva, eficaz, né? Que poderia combater. E logo depois se surgiu a vacina e a gente conseguiu se proteger, né? Mas e aí aos poucos a gente vai vendo, peraí, mas isso continua e não, né? E não, a gente não vê uma solução a não ser o que, né, está sendo proposto aí por todas as entidades internacionais e médicas, enfim, né? Que é o isolamento, né? E o isolamento também nos tira uma das coisas que talvez que a gente tem, né? Que é a questão do trabalhar coletivamente com vistas à superação de uma realidade, né? Então a gente se isola, vou ficar em casa, né? E aí ele se esconde, né? Então isso de alguma forma não favorece aquilo que tu falaste, né? Que tu falava, sim, que eu acho que é necessário, é que a gente nesse momento a gente não se esconda, né? Mas que a gente seja propositivo no sentido de ter iniciativa de tentar superar isso também. E a gente vai superar, claro, usando as ferramentas que a gente construiu. Neste momento, a principal ferramenta nossa é se resguardar, né? Sim. Se resguardar, tomar as medidas de proteção, coisa assim. Mas, além disto, porque isto protege o corpo, nós precisamos de mais do que a proteção do corpo.
nós precisamos de uma proteção intelectual, uma proteção também mental, né? Eu estava acompanhando o lançamento da última nave para a estação orbital, né, internacional, e uma das falas lá dos psicólogos da NASA é exatamente essa questão. Como trabalhar a mentalidade do astronauta, por exemplo, a conviver no silêncio do espaço e com pouca gente, num isolamento desta forma. E eles têm as redes sociais lá, né? Sim. Então, nós precisamos hoje também de nos proteger mentalmente. Mas aí para isso a gente tem que, como eu falei, a gente tem que recorrer para as ferramentas que a gente tem. Hoje a gente tem as ferramentas de comunicação, de informação, de possibilidade de interação, que a gente dizia antes da pandemia, né? Assim, mas não é a mesma coisa, né? É diferente a gente conversar pelo WhatsApp do que a gente conversar pessoalmente, né? Claro, há uma diferença, né? E com certeza essa diferença, essa possibilidade de interação, assim como foi na história da humanidade, né? Produziu também a mente do sujeito, né? A forma de pensar, ela foi produzida também por essas capacidades de interação. Mas eu creio que nesse momento a gente tem que ser capaz também de criar essas formas novas de pensar, de conseguir de ressignificar isso, de interagir também, né? Que eu creio que aí as ferramentas informacionais que a gente tem, elas vão contribuir nesse sentido, né? Quer dizer, aproveitar o máximo positivamente das tecnologias que estão postas entre nós. Claro, né? Isso é fantástico, né? Professor Marcelo, eu quero convidar a todos os nossos seguidores e também a ti a assistir um vídeo que foi produzido por um grupo de alunos aqui da escola, participando de um trabalho feito a várias mãos, né? Que falam do Cairu como numa situação bem anormal. O normal aqui nessa escola, que tem em torno de 1000 alunos, não é o silêncio, não é o silêncio. Esse silêncio aqui está angustiante na escola, né? Então, as meninas prepararam um vídeo e nós gostaríamos de convidá-los todos para assistirem e depois podemos tecer algumas reflexões sobre isso também. Pode ser? Vamos lá. Silêncio. E o silêncio se apoderou dos espaços vazios do lugar Cairu, e a solidão se apresentou e anunciou: isto é só por mais um pouco de tempo. Este cenário de vazio, de silêncio, não é o natural, não é o normal para uma escola, mas é o que encontramos neste momento. Não há pessoas circulando nos corredores, não há crianças nos brinquedos, não há risos, não há abraços. Só há um completo silêncio. No lugar de gente, outros sons podem ser ouvidos. Pássaros desfrutando felizes deste imenso espaço. A natureza se mostrando na sua serenidade. A vida continua de alguma forma acontecendo, pulsando. Falta a nós, porque a escola é um espaço que se constitui na interação da natureza, pessoas, saberes, sonhos, laços e esperanças, coisas, movimentos e vozes. Não houve abandono, apenas um recolhimento temporário para reflexão e outras aprendizagens que de alguma forma podiam estar um tanto esquecidas. Mas esse vazio físico não destruiu nossos sentimentos. A saudade nos faz perceber que nada substitui a presença física, o desejo de logo estarmos uns diante dos outros. E isso certamente vai acontecer em breve. Feliz Cairu para todos nós! Então, Marcelo, assistimos o vídeo, né? Bem legal. O silêncio sempre é perturbador, né? Tem um pensador chamado Arturo Paoli.
ele era um frade da ordem de Foucault, mas não é o filósofo Foucault, né? Ele tem um trabalho muito interessante que falava sobre o silêncio. O silêncio, na verdade, ele não é de todo ruim, né? O silêncio talvez seja uma das prerrogativas para a gente dar aquela espécie de retirada estratégica para poder pensar melhor as coisas com menos perturbações, né? Tens passado já por essa experiência? A gente fica pensando, né, como as coisas, elas nos mostram algumas coisas que a gente não enxergava, né? E até contraditórias, né, quando a gente pensa. Porque quantas vezes os professores na sala de aula pediram silêncio para os alunos, né? E agora a gente sente a falta que faz ter os alunos né, vivendo no silêncio, quer dizer. Então a gente precisa... O silêncio, na verdade, nos ensina, com certeza, né? Também tanto quanto a balbúrdia, né? A balbúrdia. Mas creio que a escola é um espaço como um espaço de interação, ela não tem muito espaço para o silêncio, não, né? Ela deve ser um espaço de conversa, de barulho, né? Alguns anos atrás, em Novo Hamburgo, tinha uma escola num bairro que estava fazendo toda uma experiência de uma escola assim, extremamente interativa, né? Prática. E assim, aí tinha pais que começaram a se queixar, né, porque alunos circulavam muito pela escola. Mas, na verdade, eles não entendiam que eles estavam fazendo pesquisa, tinham que correr para a biblioteca, estavam correndo na vizinhança fazendo pesquisa de opinião, um monte de coisa assim. A diretora resolveu colocar uma faixa grande na frente da escola. Senhores pais, essa barulheira não é confusão, é um novo jeito de aprender. Quer dizer... Nós estamos buscando cada vez métodos ativos, né? Talvez esse seja um dos grandes impactos dessa nova realidade, em que nós vamos ter que aprender também a trabalhar com métodos ativos, utilizando a tecnologia que está disponível. Os professores, na verdade, todos nós, fomos pegos de surpresa pela pandemia. Teve gente que nunca abriu um Meet, um Zoom, outras plataformas, né? E, de repente, do dia para a noite, teve que aprender a dar aula em ambiente virtual. Isso aí. A gente vai começar a fazer barulho agora e fazer movimento nas redes sociais. Nas redes sociais, o que está acontecendo aí. A live não deixa de ser um barulho também, Com né? certeza. Então, talvez a gente tinha muito silêncio nas redes sociais, agora vamos fazer barulho por ali, já que é a forma que a gente tem de interação, né? Os nossos seguidores podem fazer perguntas aqui para o professor Marcelo, né? Nós estamos com um número bem grande de seguidores aqui. Um abraço para Kelly Robe. Vamos ver as pessoas que eu vou lembrando aqui. Nair Terezinha Hartmann, muito linda, emocionante. Que legal, né? A Jaqueline Naujort, lá do Mato Grosso. Essa menina muito querida, foi aluna nossa aqui em 2000. Legal. A professora Rita Maria Dalagnese, diz que está emocionada com a live. Que legal, né? A Tainara Minuza, né? E tantas outras, a professora Maida Brum, né? A Stephanie Tainara e tantos outros que eu não vou conseguir ler o nome de todo mundo aqui, né? Vocês podem mandar comentários aqui para o professor Marcelo, que nós vamos estar transmitindo. Professor, que outros impactos assim bem significativos essa circunstância está trazendo para a educação? E para as escolas, de modo geral, né? Eu acho que acho que a principal delas, né? Acho que a gente pincelou, passou um pouquinho, né? Tocou no assunto agora há pouco, né? Que é essa questão das tecnologias de informação e comunicação, né? Eu costumo enxergar que a gente sempre teve essas tecnologias como uma ferramenta para as nossas interações pessoais em sala de aula, né? Então a gente tem lá o data show, a gente tinha, né, a possibilidade de audiovisuais, né? Mesmo as ferramentas, né, como o e-mail, né, enfim, mas elas estavam mais colocadas como ferramentas e o processo de interação é meio acessório. E o processo de interação ele acontecia diretamente, né, sem uma mediação de algo, né. E agora eu creio que, e aí já chegando dentro dessa questão das aulas à distância, aulas online, né, as tecnologias de informação e comunicação elas passam a ser um mediador dessa interação. Quer dizer, não são só mais duas pessoas, né, ou dois sujeitos, o professor e o aluno, mas na mediação disso tudo estão as tecnologias de informação e comunicação.
E aí a gente vai ter que superar, assim como diferentes dimensões da vida, né, do ser humano foram impactadas. Sim. E revelaram, né, de alguma forma a pandemia ela foi uma rachadura que criou uma brecha para que a gente pudesse enxergar algumas coisas, né? E na educação acho que creio que vejo dessa forma também, porque tem até alguns memezinhos rolando na internet, né? Que dizem respeito ao seguinte, né? Quer dizer, antes eu não podia usar o telefone celular em sala de aula, hoje a aula é pelo celular. Pelo celular, né? Então, quer dizer, a gente relegou na escola muitas vezes a tecnologia a algo acessório ou até a algo prejudicial, né? E de uma hora para outra, né? A gente vai ter que utilizar essa ferramenta como ferramenta essencial para que aconteça o processo de interação, da mediação nessa interação, né? Então esse eu acho que eu creio que seja o principal impacto sobre o que a gente está se defrontando agora e o que a gente vai ter que aprender a lidar, né? A superar isso, superar essa forma de pensar as tecnologias dentro do processo. Isso não é somente com o aluno, mas com o professor, com a escola também, aliás, de uma forma geral. Um dado bem interessante, e eu vi no teu currículo, provavelmente muitas das reuniões dos grupos de pesquisa já não são feitas mais de maneira presencial, né? Eu também participo de grupo de estudo, grupo de pesquisa, e a gente agora está adotando o sistema virtual. Deu uma economia, a gente poderia dizer assim, gerou uma espécie de uma economia. As empresas também estão usando muito o espaço virtual para reuniões de negócio, reuniões com diretores, coisa assim. Imagina, isso gera uma economia extraordinária, né? Se a gente for olhar deste ponto de vista, né? Por exemplo, eu sou doutorando em educação na Unisc, né? Então a gente tem atividades lá na quinta-feira de tarde e na sexta-feira de manhã e de tarde, né? Sexta do dia todo. E muitas vezes eu fui para lá, para Santa Cruz do Sul, com 5 horas de viagem para ir, 5 horas de viagem para voltar, para participar de uma reunião do grupo de pesquisa de 4 horas lá. 4 horas, né? E hoje a gente faz em casa, né? Com chimarrãozinho. Isso. E usando as ferramentas, né, a gente consegue ter algo muito, muito semelhante ao processo de interação que a gente tinha lá, né? A gente faz as reuniões pelo Meet aí, usa ferramentas de interação para construir texto, né, online. Quer dizer, o processo, de alguma forma, em alguns pontos, ele ficou muito mais efetivo e muito mais, não sei se economicamente, mas racional, assim, né? Ficou mais racionado o tempo, né? Então a gente consegue render mais também, né? Quer dizer, esse tempo que eu não estou viajando, eu estou dedicando à leitura, né? Exatamente. Agora, nós estamos também diante de duas situações que eu acho que nós precisamos pensar. Assim como os professores foram pegos meio de surpresa, né? E tendo do dia para a noite, primeiro, aprender a lidar com a ferramenta, e depois, como transmitir, como construir aulas, né, para este ambiente, que é diferente, né? Agora, nós também temos um problema assim, nós percebemos que tem muitos alunos, não são poucos, que tem o celular como ferramenta para acessar esse ambiente, e a gente sabe que o celular ele não dá toda aquela funcionalidade que um computador, por exemplo, dá, e ele não tem esse computador em casa. E o pior ainda nós temos um número importante de alunos que não têm acesso à internet. E quando tem no celular é um planinho, e esse planinho vai rápido. Quer dizer, é urgente que os governos, se quiserem de fato fomentar esse ambiente de educação, como agora um ambiente mais corriqueiro, porque eu ainda acho que, não sei se tu concordas, que nada substitui a presença, né? Em educação, nós fazemos de forma de interação, inclusive presencial, né? Mas nós vamos ter que, assim, dar resposta a essas demandas, que não são demandas materiais. Essa é um dos nós que a gente tem que procurar desatar, né? E aí eu creio que as instituições e as políticas governamentais, elas vão ter que dar conta disso, né? Essas alternativas têm que ser buscadas, né? Com certeza, o celular, embora ele te dá o acesso, né? Sim. Ele te dá ele tem uma limitação de acesso, né? E de o que fazer com esse celular. Então, com certeza, muitas coisas a gente não consegue fazer através do celular.
Mas, e sem falar que tem muita gente que não tenha nem o mínimo, nem o acesso pela internet, à internet, né, as redes sociais, através do celular, né? Por não ter um plano de internet, ou não ter o acesso a uma rede, enfim. Que eu acho que isso tem que ser pensado, né? Existiram muitos programas aí, né? Existiu um programa governamental, acho que foi em nível do Estado do Rio Grande do Sul, o Estado do Governo Federal, né? Que era para adquirir computadores, os professores de computadores, né? Mas esses hoje estão completamente obsoletos. Isso. Não adianta fazer política pública para dar computador uma vez, depois tem que manter eles, porque as escolas não têm um técnico que dê a manutenção. Com certeza. Essas máquinas. E não, eu acho tudo tem um custo alto. Então, eu acho que nesse momento, até para com os professores, e principalmente para com os alunos, né? As escolas, como quem vai estar na ponta disso, né? Vai ter que fazer essa intermediação, né, dessas para ver se a gente consegue pelas mantenedoras, né, pelo Estado, pelo governo municipal, pelo governo federal, enfim, né, ver uma possibilidade de suprir essa demanda de estrutura física, né, ou de estrutura material para que o sujeito possa fazer essa interação. O Marcelo, Alex Marson Rock mandando parabéns, né? Diz que o assunto está sendo bem explanado, um assunto importante, interessante, né? O Jefferson Lidiane também está parabenizando o Cairu e elogiando a tua explanação sobre o tema, né? Aqui, Karen Tainá, bom dia, gente, tudo bom? Saudades das aulas presenciais do Cairu, né? É interessante isso aí, né? O jeito agora é nós irmos nos adaptando às tecnologias. Aliás, eu vou aproveitar a colocação da Karen. Abraço, Karen. Viu? Para perguntar o seguinte. Os alunos também vão ter que aprender a lidar com essa tecnologia. E nesse ponto, eu tenho a impressão que o aluno ele acaba tendo que amadurecer também. Porque eu estava, inclusive, refletindo sobre isso ontem. Aulas online requerem um grau de maturidade talvez muito maior do que a aula presencial. Implica em responsabilidade, organização pessoal, você tem que se estruturar, você é dono do processo de aprendizagem, né? Como é que você está analisando esse aspecto? Eu acho que a gente, né, novamente, eu acho que também, mesmo que seja através de uma interação online, né? Eu acho que a gente, como educador, como escola, como instituição, né? A gente também tem que dar o suporte, que seja o suporte teórico, né? Metodológico para o aluno, para ele poder lidar com isso, né? Porque que nem eu falava antes dos memes, né? Que a gente não podia usar celular na escola, né? É verdade, então a gente deixou de alguma forma, enquanto instituição, enquanto educador, enquanto escola, trazendo essas tecnologias para dentro da sala de aula, ensinar o aluno como trabalhar de uma forma, não digo correta, mas de uma forma diferente com essas tecnologias, com vistas a uma aprendizagem efetiva, né? Então, de alguma forma, a gente marginalizou essas tecnologias, né? E não trouxe para dentro da escola para trabalhar. Eu lembro de um professor na aula de didática especial, o professor Wilton, né? Nunca me esqueço dele, né? Ele dizia, era bem numa época que o pessoal estava proibindo a fabricação de armas, de brinquedo e tal, né? E aí ele dizia o seguinte, que ele defendia a ideia de que tinha que trazer a arminha para a escola. E aí todo mundo, né, de cara ficava assustado, né? Pô, mas tá indo contra todo o que está sendo falado. Paz, né? Mas aí ele disse o seguinte, bom, se a gente não traz a arma para problematizar essa questão da violência, enfim, quem vai fazer isso? Né? Então ele dizia, se a gente quer trabalhar a conscientização, enfim, a gente tem que trazer esses assuntos, tem que trazer esses temas para dentro da escola, né, e poder trabalhar com isso. Eu acho que a tecnologia passa um pouquinho por isso. O que acabou acontecendo? A gente marginalizou as tecnologias e as redes sociais e deixou de poder mostrar para o aluno como é que a gente pode lidar melhor com essas tecnologias. Né? E se a gente não fez isso, de alguma forma a gente vai ter que fazer. Tem que fazer, exato, corretamente. Ana, de Giruá, um abraço. Legal, né? Marcelo, tem mais algumas questões que a gente precisa analisar com bastante cuidado, né? Há uma tendência pós-moderna, né, de transformar o virtual no real. Isso já tem um filósofo que discute isso aí, né? O virtual no real. Nós não corremos também um certo risco de exacerbar o virtual no processo de aprendizagem escolar. Porque uma coisa é você trabalhar
com um acadêmico, de forma virtual, né? Educação à distância. Agora, outra coisa é pegar um aluno de ensino fundamental, por exemplo. Lá os pequeninos, né? Também de forma virtual. Eu vou trazer aqui uma polêmica de um pensador brasileiro, que é um seguidor da escola Waldorf, né? É uma escola pedagógica alemã, e ele já há muitos anos vinha reclamando o seguinte: quanto mais tela no ângulo de visão de uma criança, quando ela está se constituindo ainda na sua mentalidade, né, mais reduz o ângulo de percepção. E ele dizia o seguinte: a percepção e a atividade com todos os sentidos são, de fato, por excelência, a porta de entrada do mundo. A mente é a elaboração. Então, não há um risco de a gente virtualizar demais. Agora estamos refletindo aqui, né, sobre riscos futuros, né? Eu creio que o virtual vai se tornar uma dimensão do humano também, né? E creio que, assim como a gente olhou depois de milhares de anos, olhou para trás na história e identificou alguns momentos e classificou esses momentos. Então, por exemplo, a gente tem ali Idade das Trevas e Século das Luzes, né? Então, o que marcou isso? Por que a gente chama de trevas e chama de luz, né? Quer dizer, a passagem de um momento histórico onde a gente tinha o domínio sobre o conhecimento por parte da igreja, e esse conhecimento não era para ser divulgado, do momento em que algumas pessoas pensam, não, vamos defender a ideia de que o conhecimento deve iluminar a caminhada do ser humano para frente. Eu acho que daqui a alguns anos alguém vai olhar para trás e vai caracterizar esse momento histórico que a gente está vivendo, não agora, né, por causa da pandemia, mas desde da emergência dessas redes de comunicação, da internet, enfim, né, olhar para trás e vai classificar a nossa era. A gente está vivendo no início da era virtual. Né? Porque ela se tornou, de alguma forma, uma dimensão do humano também, e a gente tem que saber como lidar com isso. E isso vai trazer impactos, com certeza, na vida das pessoas, na formação das novas gerações, né? E impactos, muitas vezes, cognitivos, físicos até, como sempre aconteceu com a criação das tecnologias, né? Aí cabe a gente construir, através do conhecimento científico, construir esse conhecimento de quais são realmente os impactos que estão acontecendo. Com certeza não é uma questão de substituir o mundo presencial do mundo virtual. Eu fico imaginando também, por exemplo, disciplinas técnicas que requerem laboratório, coisa assim. Eu fiz essa provocação pensando também numa outra dimensão que hoje começa a aparecer muito, que é a possibilidade de pedagogias híbridas, né? Que é um conceito que está sendo muito usado, né? Inclusive, tem grandes empresas investindo fortunas na elaboração de materiais, inclusive baseados em metodologias híbridas, né? Eu creio que muitas questões ainda, pensando na questão da educação, né, muitas questões ainda elas são carentes, né? Por exemplo, a relação prática, né, do sujeito com uma atividade ainda ela é deficiente no sentido do uso da tecnologia para mediar isso, né? Mas a gente tem, por exemplo, a gente já consegue fazer visitas a museus, né? Virtuais. Bota o óculos de realidade virtual, entra no museu, né? Caminha e vai circulando como se estivesse lá dentro, né? Quer dizer, daqui a pouco a gente pode estar pilotando máquinas, né? Através dessa realidade virtual, quer dizer, né? Então tudo que isso pode nos proporcionar. Não substitui a dimensão prática, né? Na prática mesmo, né? Que eu estava pensando assim, mas então uma sala online no Google Meet é a mesma coisa que uma sala presencial, né? Há limitadores ainda de interação, né? Então, por exemplo, até a forma de mexer as pernas, por exemplo, na sala de aula, o aluno cruzando as pernas, manda uma informação para o professor o que o aluno está percebendo, como ele está sentindo a aula, e isso a gente não consegue ter pelo Google Meet, né? Google Meet, então, esse processo eles desligam a câmerazinha e tu não sabe se ele está ou não está. Eu costumo sempre pedir para os meus alunos, né? Não obrigo eles, né? Mas eu peço para eles ligarem a câmera, deixarem a câmera, porque é muito difícil a gente interagir com fotografia, né?
Então... Pelo menos olhar a cara do santinho, né? Isso, a gente recolhe o feedback através das reações do sujeito, né? Então, no processo de interação tem isso, é uma comunicação de duplo sentido, né? Não é uma comunicação, por mais que a gente, talvez algumas pessoas achem não, que a aula é uma comunicação direta do professor para o aluno, não é. No processo de interação, esse caminho ele é de duplo sentido, quer dizer, a gente, como o professor apresenta algo, o aluno recebe e nos passa a informação de como é que ele está recebendo, né? Então, esse processo de interação, ele ainda é bem mais rico presencialmente, né? Mas o virtual tem substituído em alguma medida esse processo também, né? Marcelo, quem está mandando um abraço também, é muita gente aqui, né? Mas quero citar um nome que eu acho que é uma referência importante do Rio Grande do Sul, Marli Silva, conhece? É uma conselheira estadual da educação, está conosco aqui, ela é de Erechim, conheço ela. Que legal, um abraço para ti, Marli, viu? Ela conhece o Cairu aqui também, já esteve aqui em 2 oportunidades e ela tem uma paixão especial por essa escola aqui. Por onde vai passar muitas das discussões aí sobre essa questão de prover os alunos. Isso é verdade. Nós temos uma colega aqui da nossa escola também, a professora Naima Vade, que é conselheira estadual de educação, já nos adiantou que o debate vai ser grande lá. E eu acho que é necessário, a educação está precisando entrar num debate importante, né, para a gente definir um pouco alguns limites e também ver onde a gente pode avançar. E eu diria assim, talvez torná-la mais pública e menos projeto de governo, né? É verdade. Ela tem que dar respostas à sociedade. Marcelo, o meu primeiro TCC, para você ter uma ideia, já faz tempinho, né, foi sobre Paulo Freire. Numa época em que era proibido ler Paulo Freire no Brasil. E eu tenho muita honra, porque eu li Paulo Freire aos pedaços. Era texto xerocado, texto em rolo ainda, xerox em rolo, nem era em folhinha bonita como tem hoje, né? Vindo do Uruguai, do México, de várias partes do mundo, quem viajava trazia um pedacinho. E assim eu e um colega meu, quando fizemos filosofia, lemos Paulo Freire. E o meu primeiro TCC foi exatamente sobre pedagogia libertadora de Paulo Freire, né? E nós recolhemos uma fala da última entrevista dele, que está no YouTube, todo mundo pode ir lá visitar e ver a entrevista inteira, mas ele traz uma fala assim tão amorosa, eu digo assim, para um homem que entregou uma vida inteira à educação, né? E por ser exatamente a última entrevista, eu acho que ali ele derramou todo o coração dele, de amor por esse país. E ele meio que profetiza uma coisa que nós estamos abandonando. A ideia de uma sociedade em movimento. Uma sociedade transformada em marchas. Marcha de quem ama diferente, marcha de quem pensa, de quem não pensa. É marcha. Quer dizer, nós precisamos recuperar o movimento na sociedade. Um movimento transformador. Eu gostaria de convidá-lo, a ti e todos os nossos seguidores, a ouvirmos esse trechinho e depois eu gostaria de comentar contigo, né? Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha que, como outras marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas. Marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. Bem. Então, Marcelo, uma fala maravilhosa dessas, de um gênio
né, um orgulho nacional, que é Paulo Freire, a gente tem que ter isso como se fosse uma oração para ser rezada todos os dias. Quando se fala em marcha, nós estamos falando em comprometimentos, né? Ninguém marcha por aquilo que não ama, por aquilo que não se compromete. Tu acha que essa pandemia vai, na saída disso, botar nós em marcha? Eu acho que já está colocando. É uma metáfora, né? Já está colocando. Eu acho que ao mesmo tempo que ela traz diversas circunstâncias para a gente enfrentar, né? Ela nesse aspecto ela nos põe em movimento, né? Sim. Ela vai gerar um desequilíbrio e vai nos pôr em movimento. Uhum. E eu creio que, assim como eu falei antes de ter criado uma rachadura, uma brecha para a gente poder enxergar algumas coisas, né? Uhum. Ela provocou nas mais diferentes instâncias, né, da nossa vida social, enfim, né? Sim. Rachaduras em que a gente começa a enxergar algumas coisas, né? E a superação disso seria assim, desculpe te interromper. Sim. Rachadura é uma coisa até agressiva, né? Mas frestas, para usar um filósofo francês, umas frestas, porque onde tem fresta pode ter uma réstia. Uhum. E ali, ligando, fazendo um link com o que você colocou antes, talvez iluminar um pouco as cegueiras modernas e pós-modernas. Eu uso o termo rachadura porque, na verdade, foi alguma coisa impactante. Sim, né? Quer dizer, uma cisão, aconteceu, né? Então, não deu muito tempo de a gente pensar como é que ia ser, né? A gente acabou tendo que ser, né? Antes de pensar muito no que a gente estava chegando para a gente. Né? Mas, com certeza, é nesse aspecto, né? No aspecto de a gente poder de botar luz em cima de algumas coisas que a gente não se dava conta, né? Quer dizer... vamos pensar na dimensão econômica aí, né? Sim. Daqui a pouco o governo criou um auxílio que as pessoas se cadastraram e daqui a pouco descobriram que quase 20 milhões de pessoas não existiam. Né? Pois é. Onde é que estavam essas pessoas, né? Quer dizer, e passamos a enxergar elas, né? Enfim, as contradições e as questões relativas ao mundo do trabalho também, né? Por exemplo, agora que a gente tem que ficar recolhido, né? Enfim, como é que vai ser o trabalho dos empreendedores individuais, né, que a gente gosta muito de romantizar a ideia de empreendedor individual, né? E quando na verdade é todo um processo de desregulamentação do processo de trabalho, né? Enfim. E entregar para o mais vulnerável da sociedade, o trabalhador, o ônus até do seu fracasso. E assim na escola também, né? A escola também ele tem mostrado isso, quer dizer, essa dificuldade, por exemplo, que os alunos têm de acesso às redes sociais, por exemplo, é uma coisa que muito se falava, as pessoas não têm acesso, opa, agora precisa, e daí? Agora isso começou a incomodar mais, né? Quer dizer, lançou uma luz aí, né? E aí agora a gente vai ter que resolver isso, né? Porque o pessoal a gente dizia muito para os alunos assim, se tu não consegue vir na biblioteca e tal, acessa pela internet, né? Sim. Mas e daí? Né? A gente deixava ao ver a atribuição deles, né, fazer isso, né? Quando na verdade agora a gente vai ter que também juntos buscar encontrar alternativas para superar essa questão. Uhum. Voltando um pouco ao tema, tem uma pergunta aqui para ti, da Elis Bach. Ela diz assim, essas aulas online, de certa forma não coloca o governo numa zona assim mais de conforto, começa vamos dizer assim, terceirizar a função dele, que é, de fato, garantir a aula presencial em primeiro lugar, né? E investir na escola, inclusive física, né? Uhum. E não, ele prefere levar a escola para casa, porque da onde é que o professor está trabalhando? Da sua casa, com a sua internet, com o seu computador, com o seu espaço físico. Quer dizer, ele levou a escola para dentro da casa do professor. Ela faz esses questionamentos. Isso não é um pouco zona de conforto do governo? E o professor já recebe um salário de mixaria, agora tem que investir, porque a internet quem paga é ele.
Essa é uma questão que ainda não chegou muito, não está muito aí. Não tá muito clara, né? E é boa pergunta, porque é uma questão que vai vir à tona daqui a pouco, né? Sim. Porque a própria regulamentação do home office, né? É. Ela diz que é o empregador que tem que prover com as situações. Quer dizer, eu vou trabalhar em casa, mas eu tenho que ser provido pelo empregador de internet, de computador, de ferramentas adequadas para poder fazer. Funciona, né? Então... Hoje, que nem eu falei, existiram programas de estímulo à compra de equipamentos, né, por parte do professor, sim, mas isso muito há tempos atrás é que hoje já não dão mais conta do que precisa ser feito com o computador, né? E daqui a pouco não, isso já vai começar a ser cobrado, né, do empregador, no caso o Estado, para quem é professor estadual, o município, para quem é professor municipal e nível federal também. Né, e instituições privadas da mesma forma também. Eles devem prover, não é só a instituição privada que deve prover de condições o docente para essa atuação. Não há o risco, agora, saindo um pouco da esfera da escola pública, mas eu imagino que em escola privada, ou até no ambiente empresarial, de aos poucos se naturalizar essa forma de comunicação, que no fim vai acabar transformando o trabalhador em trabalhador 24 horas. A intensificação do trabalho, porque tem aluno que meia-noite, 1h da madrugada, está mandando e-mail, está mandando mensagem. Uma das coisas que eu percebo como docente também, que atua também, que está desenvolvendo trabalho online também, é de que os alunos perderam a noção de que existe um tempo que deve ser reservado para o estudo. É verdade. Né, e resolve fazer as suas atividades assim quando tem vontade. Né? Então acho que isso também é uma dica aí já, talvez colocando até para como organizar isso, né? Assim como o docente também precisa organizar o seu tempo de acordo com o tempo que ele já tinha, né, para o seu trabalho, assim o aluno também organizar. Sim, Quer dizer, se a minha aula ia das 19 às 22h30, eu estou em casa, mas esse horário eu preciso destinar para realizar essas atividades, né? Para que não fique, né, chega meia-noite, né, 8h da manhã, o aluno está procurando o professor para saber alguma coisa, né, tirar alguma dúvida. E na grande maioria das vezes porque não acompanhou no período destinado à aula. Né? Então a organização do tempo, né, um cronograma do tempo, estipulando um tempo, isso é um primeiro passo para que a gente possa organizar para sobreviver às aulas online, né? Tanto o docente quanto o aluno. Teu Ibope tá bom aqui, ó, Alexandre Cruer. Mandando tá um abraço para ele. Excelente tema. Diz que o palestrante hoje está mandando aí. A professora Heloísa Vomer também diz que excelente tema, né? Bons debatedores. Tu tá com o Ibope lá em cima, homem, hein? João Vitor Ávila dos Santos, parabéns, ótima explanação referente a esse assunto relevante para o momento. Temos que ter horário para não virar uma bagunça. Tu terias assim algumas dicas? Vamos para o receituário. O que um aluno de EAD hoje precisaria desenvolver dentro dele? Porque a escola tem uma rotina de chegar, tem o horário de cada aula e tem a hora de ir para casa. Lá em casa a gente não sabe bem qual é a rotina do aluno, que horas ele estuda, faz os trabalhos, coisa parecida. Mas agora ele não tem horário para chegar na escola, tem horário para levantar e tem a aula online, né? Isso. Que dica nós poderíamos dar para os alunos se organizarem? Eu acho que é essa a palavra, né? Organizarem para aulas à distância. Eu acho que sobreviver nelas, né? Conseguir sair delas, né? Quando a gente encerrar esse período de aulas online, aí sair com um rendimento, né? Com aprendizagem, né? Isso que é o mais importante. Esse cuidado que a gente tem que ter. Não é somente registrar lá um período de aula, enfim, né? Mas realmente que a aprendizagem seja efetiva. Eu creio que uma delas a gente já falou, né? Que é a questão do tempo, organizar o tempo. Então, quando a gente tem aulas presenciais, o tempo já é organizado na escola, né? Pelo sinal lá, né? Então, não sei se aqui no Cairu ainda tem o sinal, né? Nós lá ainda adotamos o sinal também. Tem instituições que não tem mais, né? Mas ainda demarca o tempo, né? Estabelece um tempo, tem um cronograma de horário. Uniformiza, né? Isso. Um pouco, e aí a gente, entrando nesse ambiente, a gente consegue lidar com isso, né? Agora, nas atividades online, grande parte delas, a gente não vai ter mais essa demarcação rígida, assim, né? E externa, de fora, né? A gente vai ter que fazer isso.
Sim. Né? Então o aluno tem que fazer isso. Uma das primeiras coisas eu acho que cada um pode adotar é organizar o seu tempo de estudo. O que eu vou dedicar? E não somente, talvez, para assistir a aula, mas o tempo que eu vou dedicar para ler, o horário especificamente, montar um cronograma e procurar seguir. Porque uma das habilidades, das capacidades que deve ser desenvolvido para um aluno de educação à distância, né? Agora, assim como existem os presenciais, já existiam os cursos à distância também. E uma delas era a disciplina, né? Para nível médio, né? Em geral, era mais a nível. O que de alguma forma dificulta cada vez mais a atitude, né? Em relação. Mas eu creio que a questão da disciplina é uma coisa essencial. E a disciplina é em relação ao tempo, né? Sim. Quer dizer, o que eu vou dedicar de tempo para essas atividades que eu preciso fazer. A segunda delas, eu acho também, e que de alguma forma tem a ver com a questão do tempo, que é a questão do ambiente, que eu comentava aqui, né, da escola, que tem o sinal. Eu creio que é preciso também criar um ambiente para estudo, né, um ambiente diferente dentro de casa para estudo, que seja lá o cantinho da mesa, né, aonde eu vou deixar meu material, aonde eu vou chegar naquele tempo, naquele cronograma que eu tinha estabelecido, vou lá, organizo o meu caderninho, né, organizo o celular lá, e, quer dizer, pego o café e boto lá do lado, quer dizer, cria uma rotina, uma sistemática, uma rotina assim que tu vai executar diariamente quando você vai para estudar, que forneça aquela informação para tua mente que diz, agora eu vou pro estudo, né? Porque não dá pra gente ficar, se a gente realmente quer ter uma aprendizagem efetiva, lavando a louça e escutando o celular lá. Então, quer dizer, a gente tem que ter um momento dedicado à atenção, né, para aquela ação que a gente está desempenhando, que é buscar a aprendizagem. Professor Marcelo, mas nós estamos também diante de um problema que é bem prático. Nossas famílias, de modo geral, não tem assim... Até cada um pode ter o seu celular, mas em casa geralmente tem um note, um computador, que é compartilhado com todos. Às vezes até o aparelho que é instrumento de trabalho do pai ou da mãe, de alguém assim. Nós temos o problema do compartilhamento, né, dos meios eletrônicos, né? E isso gera um problema grave também para a organização da rotina de estudo. Porque imagina, o aluno lá do IFE, 9 horas tem aula com o professor Marcelo, mas aqui no Cairu tem o irmão que estuda 9 horas, tem aula de filosofia lá com o professor Alcindo. Como é que vamos administrar isso? Então nós estamos diante de uma realidade que eu acho que assim, nós temos muito ainda a avançar em termos de condições objetivas, materiais, para poder usar com eficiência uma ferramenta eletrônica. Eu também visualizo outras possibilidades a partir da nossa experiência enquanto professores acadêmicos, enquanto também pessoas que estudam em grupos de pesquisa e tal, que a gente tem uma ferramenta legal, assim, claro, de desenvolver outras habilidades dos nossos alunos que a gente realmente não dava muita conta, né? Por exemplo, grupos de estudo virtual, né? Propor um estudo de um texto, aí tal hora a gente entra na plataforma e tal, faz uma discussão. Esse aí eu acho que vai bem, né? Mas não pode ser o normal. E ainda retorna àquela questão das condições objetivas, né, que são materiais. Precisa ter máquina, né, precisa ter internet para todo mundo. Entende? Não dá para a gente imaginar que o aluno vai conseguir... Não seria o caso de entrar agora forte em políticas públicas? Ah, com certeza. Aí vão dizer também que tem gente que ganha dinheiro, né? Mas eu acho que não existe como a gente pensar... A educação precisa de investimento. Uma educação de qualidade sem que esse investimento nessa questão física material, né? Quer dizer, objetivo, não é só... E também não é terceirizar, assim como você terceiriza para o professor, você terceiriza para o aluno também essas ferramentas. Quer dizer, por que então a gente não faz educação domiciliar? Né? Por que isso não é embora já tenha agora um programa, né, que o pessoal está tentando implantar aí, né, dessa educação domiciliar, né? Porque a função... Já está ocupando cadeira no Ministério, né? Mas é função do Estado garantir essa estrutura para o ensino na escola, e agora, se não consegue se desenvolver, a gente vai ter que cobrar também que essa estrutura seja dada para que possa ser acompanhada online, né? Quer dizer, não é só terceirizar, que nem tu disseste, né? O aluno
que se vire, que compre um computador, que compre um celular, que administre em casa com os irmãos, com o pai, com outras pessoas, o uso dos equipamentos, enfim, né? A gente também, enquanto escola, enquanto docente, tem um limitador no que a gente consegue fazer, dar conta disso, né? Mas eu acho que esses aspectos eles precisam ser vistos pelas nossas autoridades também, né? Para nós finalizarmos esse nosso bate-papo hoje, e certamente não vai ser o último, né, Marcelo? Já fica convocado para outros papos aqui, né? Mas antes quero transmitir abraço do Rodrigo, da Milena, que está mandando um abraço para ti, né? Diz que é ótimo debatedor, e aí vai, tá? Sheila Vogel também está acompanhando. Sheila Vogel é aluna nossa aqui, egressa. Legal. Marcelo, você acha assim que nós hoje temos condições de imaginar o que vem de cenário futuro e transformador? Porque, não sei não, nós temos vários projetos aí nos bastidores sendo cozinhados, por assim dizer, que é a escola doméstica, né? Acentuar mais aulas à distância, né? A própria LDB já está prevendo, né, o tal do novo ensino médio já prevê aulas à distância, né, nos currículos formativos e assim por diante. Como é que vamos lidar com isso? A minha pergunta ela se dirige na seguinte direção: não precisamos começar a desenvolver um olhar um pouco mais crítico, imaginando também não só cenário, mas também possíveis futuras consequências. Que tipo de educação nós precisamos, não só para dar conta das demandas do mercado, mas sim das demandas da humanidade? Para encerrar, eu tenho a impressão que o que essa pandemia expôs para nós foi muito mais uma crise de humanidade. Eu acho que a gente vai ter que se dedicar a pensar sobre isso, né, de forma crítica, né? Existem muitas proposições, tu tocaste no assunto da reforma do ensino médio, né? E que inicialmente vem com o discurso de aumentar uma carga horária mas que no fundo vai trazer enormes dificuldades para se operacionalizar exatamente por essa falta de estrutura física, de pessoal, material também para dar conta, porque vamos aumentar de 4 horas diárias para 7 horas diárias de educação, né? Onde é que a gente vai colocar os alunos? Primeira pergunta, né? Quais escolas têm uma estrutura básica como nós temos? E daí lá num cantinho, lá num item de um artigo, lá se abre a possibilidade do trabalho de educação à distância. Quer dizer, daqui a pouco abre a possibilidade do Estado contratar os pacotes de educação à distância para complementar essas 3 horas, né? Pelo pregão ainda. Não é impossível, né? Padronizado de uma forma, massificado de uma forma isso, né? E não dá essa possibilidade de construção de sentidos, né? Locais. Como diria a Ana Arendt, eliminar a pluralidade. Isso é perigoso. E aí, na verdade, não sei se isso é um acréscimo na formação dos sujeitos, né? Ou é uma precarização da formação dos sujeitos, né? E esse que é o grande risco, né? Então, agora, uma coisa eu vejo, e a pandemia ela mostra isso, que é certo que a gente vai ter que lidar com essas questões, né? E o Estado, ele vai... Quem deveria manter hoje faz uma análise muito economicista do processo, né? Não uma análise... A educação não é mercadoria. E não é uma análise que a gente possa fazer somente por esse viés. E aí eu acho que nos coloca em marcha, né? Deve nos colocar em marcha de reflexão para pensar, né? A partir da humanidade, né? De valores humanos, né? Que tipo de educação, que sujeito essa educação, tipo de educação vai estar formando, né? É o que a gente precisa colocar na mesa, né? Que legal. Professor Marcelo, é uma pena, mas nosso tempo já está se encerrando aqui, né? Não sei se tu quer dar uma palavra final, eu só vou transmitir ainda aqui umas falinhas. Opa, deu problema aqui no meu computador. Mas a Júlia Vitória Graff, aluna nossa do 3º ano do curso normal, está mandando um abraço, diz que está ótima a live. Um abraço para ti, viu? Diz que está com saudades da escola. Que bom! Não tem nada melhor do que ver um aluno sentindo saudade da escola, né? Quero também que sinta saudades das aprendizagens, né? Por aí vai, né? Mas a Júlia é uma aluna boa, né? Também a Lu Schwandes está mandando grandes aplausos. Tudo para ti hoje, Marcelo.
O Valdeci Rodrigues de Freitas também está conosco. Eu acho que o Valdeci é pai do Yuri, um menino que é um cantor, um artista, que representou muito bem Santa Rosa lá num festival em Aparecida. Show de bola, viu? Ele também foi nosso aluno aqui por um certo tempo. Depois a arte tomou conta dele, né? E assim vai. Então, Marcelo, para encerrar, uma mensagem final tua. Eu queria agradecer, né, primeiro o convite, né, para estar participando dessa live, né? Espero que a gente tenha podido, né, nesses breves momentos aí que a gente tem aí, né, que a gente também é limitado pelo tempo, né? Sim, poder compartilhar um pouquinho, né, do que a gente pensa, do que a gente sugere também, né? Sim. E dizer que eu acho que a educação é um âmbito de interação, né? Que a gente... Aliás, eu acho que ela se constitui, não existe educação sem interação. Né? O Tardif ele vai dizer que o trabalho docente é o processo de interação, não é um trabalho cognitivo, não é um trabalho material, é um trabalho de interação, é com o outro que acontece, né? E então eu creio que assim como os professores estão sentindo falta, né, os alunos também estão sentindo falta dessa interação. E é nessa interação que a gente se constitui, né, como aluno, né? Também vendo os outros aprender, né, os outros colegas aprender, que eu também me motivo a aprender. Então, por isso, talvez a saudade de estar lá na escola, né, é de estar junto com os colegas e, né, e vendo. Saudade da interação. Isso, né? Que embora a gente tenha todas essas ferramentas aí, né, de informação e comunicação, ainda a interação física, né, ao vivo, né, pessoal, ela é muito importante para nossa constituição enquanto ser humano, né? E a gente não vai perder isso de forma nenhuma, né? Mas agora, nesse momento, a gente tem que substituir ela um pouquinho, né? Até que a gente possa voltar a poder se encontrar de novo, né? Isso vai ser uma situação temporária, né? Vai, acho que vai. Ela pode ser temporária de 1 ano, temporária de 2 anos, né? Mas vai ser temporária. Mas vai ser temporária, né? Eu vou pedir para o nosso operador aqui, o professor Henrique, né, do curso técnico, está chegando e já foi para o serviço, né? O professor Frane, que está aqui também nos dando apoio técnico aqui, né? Que depois nós podemos encerrar de novo com aquele vídeo da escola, né? Entende? E Marcelo aqui, ó, Thalia Chaves, complementando uma ideia tua, a professora Giovanella também, complementando uma ideia, diz o seguinte, que legal seria assim, ó, se cada aluno em casa pudesse fazer o seu horário. Assim como a escola fazia o horário tradicional, né? Em casa fazer, ó, tal hora eu vou estudar isso, tal hora assim, né? Construir, botar no papel o seu horário de trabalho escolar para o dia. E também colocar nele o horário de lazer, de leituras, das outras coisas, porque eu acho que é importante uma certa rotina, eles apontam aqui. Com certeza, e eu acho que mais do que isso ainda, né, não só para o sujeito saber, eu acho que fixar esse seu horário na porta do quarto, na porta da geladeira. Sim, lá no local. Para que todas as pessoas que convivem naquele ambiente com ele saibam qual é o horário dele, de alguma forma possam ajudar até a cobrar. Né? E a gente sabe que, vendo pelas fotos nas aulas online, a maioria tem como local de trabalho escolar o próprio quarto. Sim. Onde dorme, né? Professor Júnior, mandando um abraço especial para ti, Marcelo, conhece o professor Júnior, né? Sim. É o diretor dessa escola. Sim, foi nosso colega lá também. Trabalhando no Instituto Federal também, né? Desejando assim um grande abraço para ti e agradecendo essa tua parceria, que já não é de hoje, né? E não é sem razão que a gente te convidou para inaugurar essa série de live que nós estamos fazendo, né? Hoje à tarde, às 14 horas, vamos transmitir uma nova live com a irmã Tatiane, que é assistente social. Ela vai falar, agora para um público não tanto adulto, mas mais em nível de ensino fundamental, sobre a importância exatamente da gente se organizar para a aprendizagem nesses tempos em que há um distanciamento físico da escola, mas não pode se representar um distanciamento intelectual, né? Temos que encontrar um jeito de continuar aprendendo, né? Sim. Marcelo, obrigado pela tua parceria, né? A gente espera que possamos contar muitas vezes contigo, né? Estamos à disposição. Um agradecimento especial a toda a nossa equipe aqui que se dedicou a essa live. Estamos dominando essa tecnologia ainda, né? E a todos os nossos seguidores, que deu um número bem alto, viu, por ser a primeira, né? A gente está muito feliz e dizer que
o Cairu, a partir de hoje, nós vamos otimizar bastante esses recursos de estúdio que nós temos aqui no curso técnico em publicidade, né? Que, graças a Deus, a gente também tem que agradecer que se essa escola tem essa estrutura, aqui esse pavilhão inteiro é virado em estúdios, né? De design, estúdio de áudio, um estúdio de rádio, que nós vamos colocar a nossa web rádio no ar agora, né? E também é graças à compreensão, a compreensão dos CPMs que nós tivemos na escola, que eles tiveram uma função muito importante de entender que uma escola que consegue se comunicar com a comunidade é uma escola sempre mais presente, que contribui para a sociedade, né? Então a gente sempre é muito grato, porque isso aqui é tudo aposta de CPM. E também da direção da escola, as direções que passaram aqui, professora Vera, professor Júnior, e assim vai. Tá, Marcelo? Certo. Obrigadão, um grande abraço para todos, e à tarde, às 14 horas, nós teremos mais uma live, então, como eu anunciei. Até a próxima.